Boa tarde, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a preciosa graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja seu precioso nome. Meus irmãos, eu os convido ao estudo da palavra, mas antes quero pedir oração. Nosso irmão Wilson Aguiar, ele está internado e ele precisa muito que a boa mão do Pai traga recuperação ao seu físico. Que Deus esteja sustentando o irmão Wilson e a irmã Lúcia, a sua esposa. Também a nossa irmã Daci, o nosso irmão Clay, o nosso irmão Raimundo em São Paulo, a irmã Ana Celino, o irmão Tiago, a irmã Luísa. Que Deus esteja sendo com cada um deles. Conforto do Senhor aos familiares do irmão Valdomiro, diante da sua partida na noite de domingo para segunda. E conforto do Senhor aos familiares do pastor Nidoval e a sua igreja, diante da sua partida na última terça-feira. Vamos então falar com Deus. Pai amado, clamamos pela tua bênção, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agrada-te de nós por causa de Jesus Cristo. Senhor, vem ser conosco, Pai. Nos abençoa. Nos ajuda a glorificar o teu nome e a caminhar de uma forma íntima com o Senhor. Quero pedir a Deus para que o Senhor abençoe os nossos enfermos, esses nomes todos que foram citados, tantos outros que passam por luta, Pai. Clamamos também por aqueles que perderam pessoas queridas. Senhor, vem consolar cada coração. Tua palavra agora, Pai, que ela tenha liberdade em nossas vidas. Em nome de Cristo eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, aqui está a passagem onde Jesus Cristo está prestes a ser assunto ao céu. E antes dele ser assunto ao céu, ele vai reiterar uma promessa que ele havia feito antes. Ele havia dito: não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei para vós. Ele estava falando que enviaria o Consolador. E o que ele falou antes da sua morte, ele repete agora após a sua ressurreição. Ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu queria falar um pouco sobre isso. A vida na dinâmica do Espírito. Então, o título do nosso devocional é este: A vida na dinâmica do Espírito. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós temos duas tendências. Tem uma tendência onde as pessoas enfatizam tanto a atuação do Espírito Santo de forma que atribui a ele até o que ele não está fazendo. Então, às vezes, tem uma tendência de falar-se muito das manifestações do Espírito e fica parecendo que tudo quanto é coisas diferentes, às vezes coisas até um tanto aberrantes, fica parecendo que tudo é do Espírito. Essa é uma tendência que eu não quero criticar, eu só gostaria que a gente refletisse que há essa tendência. Mas a outra tendência é não falar nada do Espírito. Fica parecendo que o Espírito Santo é o amigo secreto. É um amigo, mas é secreto, ninguém conhece ele. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as duas tendências. E é claro que num devocional de meia hora, de 40 minutos, a gente não vai conseguir resolver isso. Mas falemos então o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. Uma vez, eu estive num caixa de um banco, e o caixa ali, o atendente, ele me reconheceu como pastor dessa igreja. E como ele sabe que essa igreja é tradicional, ela é conservadora, e ele era de uma igreja assim, que tem uma ênfase mais, como é que a gente pode dizer, avivada, ele perguntou para mim: a sua igreja tem o Espírito Santo? A pergunta que ele me fez foi essa. Aí eu devolvi a pergunta para ele sorrindo. Falei: se não tivesse o Espírito Santo, seria a igreja? Percebe, meus irmãos? Ora, toda igreja, se for verdadeira, tem o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo não depende da ênfase que você dá à atuação do Espírito. Ter o Espírito Santo é tão somente consequência de crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus prometeu isso. Então, eu tenho o Espírito Santo. E todo aquele que é verdadeiramente crente tem o Espírito Santo. Como então
é a dinâmica do Espírito. Ora, o Espírito, o crente recebe ele no momento da conversão. Meus irmãos, no momento que a pessoa crê, ela já recebe o Espírito Santo. Observa, por favor, duas passagens. Você está em Atos, capítulo 1. Observe, por favor, Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Olha só a pergunta que é feita ali, aquele grupo de pessoas. Atos 19, versículo 2, diz assim: perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? O apóstolo Paulo, ele está perguntando a um grupo de pessoas: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Então, Paulo está nos ensinando que o Espírito Santo ele é recebido no momento que a gente crê. Então, quando a gente crê em Cristo, nesse mesmo momento, nós já somos selados, nós já somos batizados com o Espírito Santo. Para ficar ainda mais claro, observa, por favor, Colossenses, capítulo 1. Desculpe, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, no versículo 13, diz assim. Efésios 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Percebe? Em Atos 19, pergunta: recebeste o Espírito Santo quando crestes? E aqui em Efésios 1,13 está dizendo assim: tendo nele crido, fostes selado. Então, meus irmãos, o Espírito Santo ele é recebido no momento da conversão. E a partir do momento que a gente crê, a gente passa a viver a realidade do Espírito Santo em nós. E o que nós precisamos, então, é praticar a vida do Espírito, é cultivar a vida do Espírito, é realmente andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Meus irmãos, como é que é essa realidade, então? Por favor, volte para o texto inicial de Atos 1, versículo 8. Tem duas expressões aqui que a gente deve conhecer de uma maneira especial. A primeira, no início fala: recebereis poder. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele capacita, ele nos traz poder. Vamos entender um pouco isso. Poder aí é a mesma palavra que nós traduzimos como dinâmico. No grego, poder é dunamis, ou dínamos. Aí, essa expressão poder é dunamis ou dínamos. De onde vem a palavra dinâmico. Então, o Espírito Santo capacita o crente a ser dinâmico, a ser envolvente, a ser participativo, a ser contagiante, a ser motivador. Meus irmãos, se nós realmente estivermos buscando uma vida do Espírito, nós seremos capacitados a sermos dinâmicos, a nos envolvermos com as coisas espirituais, a sermos proativos no reino. Então veja, uma pessoa na força da carne, ela é tropeço. Mas uma pessoa na força do Espírito, ela é impulso. Uma pessoa na força da carne, ela trava o serviço do reino. Mas uma pessoa na força do Espírito, ela viabiliza, ela potencializa, ela dinamiza o serviço no reino. Então, meus irmãos, a expressão de poder é o poder assim de dinâmico, de se envolver, de se engajar, de contagiar. Às vezes a gente quer associar isso com feitos extraordinários associados a milagres. E eu não quero ficar criticando ninguém. Mas a grande questão não é se você faz milagres, se você cura, se você faz isso ou se você faz aquilo. A grande questão é se você está envolvido, engajado com as coisas do reino. Se você contagia, se você motiva. Porque o Espírito Santo dá esse poder a nós.
A nossa carne não gosta das coisas espirituais. Mas nós, no Espírito Santo, nós começamos a amar essas coisas. Nós temos alegria. Então, a nossa carne, ela vai ter prazer em assistir TV. Vai ter prazer em atividades esportivas. A nossa carne vai ter prazer em coisas que fazem bem tão somente à carne. Algumas pecaminosas e outras não pecaminosas. Mas o Espírito, ora, ele vai cultivar em nós prazer nas coisas espirituais, nas coisas que estão envolvidas com o reino, que glorificam a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, está dizendo assim: recebereis poder, recebereis dínamos. A ideia é: sereis envolvidos, sereis motivados, sereis participantes, sereis contagiados, de tal forma que serão as minhas testemunhas. É essa a ideia do poder. É sermos dinâmicos na nossa caminhada. E, meus irmãos, insistindo um pouco mais nisso, antes de falar da segunda expressão, insistindo um pouco mais nisso. Essa palavra dínamos, ou dunamis, tem até um pequeno motorzinho, um tipo de gerador, que antigamente acoplavam em bicicleta. O nome desse gerador é dínamos, ou dunamis. Acoplava no pedal da bicicleta e conforme você pedalava, a energia mecânica do pedal era transformada em energia elétrica e aí acendia um pequeno farol. Então, no passado, assim, as pessoas que caminhavam em regiões rurais, pedalavam em regiões rurais que não têm energia elétrica, então elas iam com essas bicicletas, onde tinha esse pequeno gerador. Conforme você pedalava, produzia da energia mecânica a energia elétrica, onde acendia um farol. Esse geradorzinho era chamado de dunamis, ou de dínamos. Então, esse poder é um poder que se manifesta conforme você vai praticando. Para que aquele farolzinho acendesse, a bicicleta precisaria ser pedalada. Para que o poder do Espírito se manifeste em nós, precisa haver um movimento da nossa parte. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Precisa haver uma busca da nossa parte, um movimento. Então, conforme a gente vai cultivando oração, aí esse poder vai nos motivando a orar mais. Conforme a gente vai se disciplinando nas coisas espirituais, esse poder vai operando em nós para que essa disciplina não seja peso, seja bênção. Para que não seja algo por obrigação, e sim algo por privilégio. No início, é um esforço da nossa parte. Mas esse dínamos, esse poder, o Espírito Santo vai usando o nosso esforço para que então a coisa se torne agradável, a coisa se torne assim, algo que nós passamos a gostar. O que acontece com as pessoas? Elas esperam que o Espírito Santo coloque no coração delas vontade para então elas fazerem. Não, meus irmãos, a ideia aqui é contrária. Conforme nós fazemos, aí o Espírito Santo vai operando mais e mais vontade em nós. Eu não devo esperar algo sobrenatural acontecer para que eu tente ser um marido melhor. Eu devo me esforçar em ser um marido melhor, confiando que o Espírito Santo vai me dar poder para que isso comece a se tornar real. Eu devo me esforçar para perdoar e o Espírito Santo vai me capacitar a que esse perdão, que no momento é um esforço, comece a se tornar algo natural. Eu devo me esforçar a fugir do pecado, para que então esse esforço que inicial assim é difícil, o Espírito Santo vai me ajudando a ter vitória. Então, a ideia do motorzinho. Primeiro você pedala e conforme você pedala, a luz acende. E quanto mais você pedala, mais a luz fica forte. É assim o poder do Espírito. Nós então tomamos a iniciativa. E aí o Espírito vai operando em nós a partir dessa iniciativa. Nós não precisamos ter uma postura passiva. Nós precisamos ter uma postura ativa. E aí o Senhor vai operando em nós, tanto querer quanto realizar. É o Senhor que vai fazendo isso, conforme a iniciativa que nós temos, pelo Espírito Santo, que opera esse poder. E aí a segunda expressão que esse texto aqui nos traz, sabe?
o versículo 8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E como é que continua? Ser-me-eis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo nos dá poder para sermos testemunhas. A palavra testemunha aí é a mesma palavra que a gente usa para martírio. Então, no grego é martirios. Então, nós temos poder para quê? Para testemunharmos com a própria vida. O martírio não faz isso? O martírio testemunha de tal forma que ele dá a sua vida por esse testemunho. Ele sofre o martírio, ele sofre a morte em cima daquilo que ele está testemunhando. Aí a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo em nós nos dá poder para testemunharmos com a nossa vida, para testemunharmos com o nosso caminhar, com a nossa atitude. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver uma vida no Espírito para que nós possamos testemunhar com o nosso caminhar. É esse poder. Aí o que nós precisamos entender? Que é o poder de ser um marido melhor. É o poder de ser uma esposa melhor, de ser filhos melhores. É o poder de ser crentes realmente consagrados, dedicados, envolvidos. Eu não quero criticar aquele pessoal que às vezes tem uma tendência assim, um tanto, como é que a gente pode dizer, mística quando fala do Espírito. Eu não quero que eles se sintam criticados. Não, é que é isso ou que é aquilo. Não, eu não estou diminuindo. Talvez eles tenham uma experiência com Deus e isso é entre eles o Senhor. O que eu quero dizer é que a regra, o que realmente se espera, o que realmente é imprescindível, é que aqueles que têm o Espírito Santo desenvolvam poder para mostrar com a sua vida que tem o Espírito Santo. Meu irmão, a grande questão é essa. O Espírito Santo tem feito em mim a possibilidade, o potencial de ser um marido melhor. Conforme eu tomo a iniciativa, ele me capacita. E eu passo a testemunhar com a minha própria vida. Casamento, filhos, caminhada com Deus, vitória contra o pecado, busca pelo Senhor. Tudo isso daí é o Espírito Santo nos capacitando conforme tomamos a iniciativa. E são coisas que vão sendo percebidas na nossa vida. E aí, meus irmãos, entendendo que precisa haver um pontapé inicial, conforme a gente vai desenvolvendo isso, olha o que o Espírito Santo faz em nós. Observe aqui algumas coisas que nós percebemos da atuação do Espírito. Olha Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Versículo 6 diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Percebe que o texto está dizendo que o Espírito Santo direciona a vida daqueles que andam nele? Conforme a gente vai andando no Espírito, a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade espiritual para sermos direcionados por Ele. Então a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade que a gente vai percebendo a vontade de Deus. Por aqui não, por ali sim. O texto aqui está dizendo que Paulo, junto com seu companheiro, eles foram impedidos, eles foram direcionados por Deus. Se você observar aí de novo o verso 7, diz assim: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha aí, sensibilidade. Eles se empenharam, eles se esforçaram para seguir a direção de Deus. E agora o Espírito Santo está capacitando eles a entenderem a vontade de Deus. Versículo 8 diz assim, desculpem. Versículo 10 fala: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Então, aqui Deus disse não, ali Deus disse não. Aí ele vai e percebe uma direção de Deus para o lado de cá, e ele consegue tomar uma decisão a partir da direção de Deus. O Espírito Santo faz isso no coração das pessoas que procuram desenvolver sensibilidade,
que procuram realmente caminhar no Espírito. Não é da noite para o dia. Não é assim, você procura viver uma vida de acordo com o seu coração, insensível, e do nada você começa a ter essa percepção. Lembra? O poder aí é dínamos. É um motorzinho que conforme você pedala, a luz acende. Quer dizer, tem que ter uma iniciativa, tem que ter um comprometimento. E conforme a gente vai praticando, esse poder vai sendo liberado em nós. Paulo e o seu companheiro estão aprendendo isso. Observa aqui um verso da Bíblia que a gente conhece, mas que às vezes a gente não para pensar. Jesus disse que o Consolador, ele nos guiaria a toda a verdade. Então o Consolador, o Espírito Santo, ele vai nos guiando. E ele nos guia para onde? Para a verdade. Aqui, mais uma vez, eu não quero parecer crítico. Mas já repararam que, às vezes, esses meios onde fala muito do Espírito de uma maneira exagerada, com certas tendências que eu particularmente tenho reservas, já parou para perceber o quanto de engano que surge nesses meios? Ora, se o Espírito Santo ele guia pela verdade, e ali está tendo tantos enganos, com certeza não é obra do Espírito Santo. Meus irmãos, olha, vamos cultivar sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade precisa praticar princípios que são objetivos. Se está havendo assim certos desvios, se está havendo assim enganos, se está havendo tantos erros, ora, por mais que se fale do Espírito e das manifestações do Espírito, a Bíblia fala que ele nos guia pela verdade, ele não nos guia pelo erro. Aí é verdade, olha, nós talvez caiamos na tendência de nem procurar ouvir a voz do Espírito. E aqui, observa por favor esse verso. Isaías capítulo 30, versículo 21, fala da seguinte maneira: quando te desviares para a esquerda ou direita, os teus ouvidos ouvirão uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus está prometendo que conforme nós cultivamos sensibilidade espiritual, conforme nós nos dispomos a andar no Espírito, conforme nós vamos buscando essa iniciativa, o poder do Espírito Santo, o dínamos, vai se manifestando em nós. Nós começamos a perceber isso em nossa vida, nós nos tornamos testemunhas. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que realmente estão procurando, estão desenvolvendo essa sensibilidade, se acontecer delas se desviarem para a esquerda ou para a direita, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Não é uma experiência mística, é aquela sensibilidade. Olha, o caminho é esse, andai por ele. Não é assim que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, verso 17? Andai no Espírito, se sois guiados pelo Espírito. Andai no Espírito e não cumprireis, satisfareis as concupiscências da carne. Meus irmãos, essa caminhada no Espírito produz uma outra característica em nós. Olha, por favor, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Observe, por favor, o versículo 5. Romanos 5, verso 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, uma pessoa que ela realmente anda no Espírito, ela vai receber poder. Poder para quê? Poder para amar. Aqui está dizendo que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, as verdadeiras manifestações do Espírito estão associadas ao testemunho. Nós viramos martírios, nós mostramos com a nossa própria vida. As verdadeiras manifestações do Espírito vão mostrando que a gente vai tendo amor no nosso coração. E aí, meus irmãos, como é que é esse amor? Esse amor é o seguinte: conforme eu me disponho, aí o dinamis, aí o dunamis, aí aquele motorzinho vai gerando energia. Então, eu me disponho e o Espírito Santo vai me capacitando a amar cada vez mais. Então, como é que acontece isso?
De repente o homem fala assim: eu não amo mais a minha esposa. Meu irmão, você é um homem crente. Se você se dispuser, o Espírito Santo vai te capacitar. Você toma a iniciativa. Então, no início, você está fazendo por obediência. Mas aí o Espírito Santo, que derramou esse amor no seu coração, vai liberar o poder para que aquilo que você começou a fazer por obediência, você comece a fazer agora por devoção. É assim que a palavra de Deus vai nos ensinando. Amor para com a obra missionária. Não é assim, num belo dia, você levanta e você fala: puxa, eu amo missões a partir de agora. Deus me fez amar missões a partir de agora. Não, você se dispõe. Você fala: eu vou me comprometer com a obra missionária. Eu vou me comprometer com um missionário, com um projeto missionário. Você procura se inteirar. Então você no início está fazendo porque você sabe que é o certo, por uma questão de obediência, de compromisso. E aí o Espírito Santo que derramou amor nos nossos corações. O Espírito Santo então potencializa a gente aquilo que no início era por obrigação, por compromisso, por saber que é o certo, agora é por amor. É isso que o Espírito Santo faz em nossos corações. A casa de Deus, a igreja de Deus. Ora, no início a gente faz por um senso de necessidade, por um senso de compromisso, por um senso de responsabilidade. E aí o poder, o dínamos, conforme a bicicleta vai sendo pedalada, vai gerando energia. Conforme a gente toma a iniciativa, o amor vai sendo liberado. O que no início era por responsabilidade, então passa a ser agora por amor, por devoção, sentindo o privilégio. É assim, meus irmãos, que nós passamos a amar o que Deus ama. Então eu penso, o que Deus ama? É isso? Eu quero então me dispor a me envolver com isso. E aí esse amor vai sendo cada vez mais liberado em nossos corações pelo poder do Espírito. Eu passo a amar a minha esposa, meus filhos, minha família, passo a amar a palavra, passo a amar a oração, passo a amar a igreja, passo a amar a obra do Senhor, eu passo a amar Jesus Cristo, porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é uma coisa natural em nós, não. Nós tomamos a iniciativa por senso de responsabilidade, por compromisso, por fé. E aí o amor que derramou em nossos corações vai sendo liberado pelo poder do Espírito, pelo dínamos. Meus irmãos, vamos desenvolver isso. Sem os exageros que geram tanta confusão, mas sem a insensibilidade que fica parecendo que o Espírito Santo é tão somente um amigo secreto. Caminhando para o final, o Espírito Santo nos traz o sentimento e a emoção certos diante das nossas ações. Davi, observa por favor, 2 Samuel 24, 10. 2 Samuel 24, 10. Davi, ele vai tomar uma decisão e depois ele percebe que a sua decisão foi errada. E olha o que acontece então. 24:10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ora, esse reconhecimento de pecado, essa tristeza, essa dor, é natural de um coração enganoso? É natural de uma natureza pecaminosa? Não, é a atuação do Espírito. O Espírito promove no coração sensível, no coração que se esforça para buscar o Senhor, promove, então, o sentimento certo, a emoção certa. Daí a Bíblia dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Ele desperta no nosso coração tristeza quando nós agimos fora da vontade de Deus, quando nós pecamos. E o Espírito Santo também gera alegria quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Ele gera uma paz que excede todo o entendimento. Eu estou caminhando para o final. Observa, por favor, aqui, Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, observa, por favor, o verso 17. 14, verso 17. Diz assim:
Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora, eu envolvido com o reino de Deus, eu vou estar feliz, não é por causa da comida, não é por causa da bebida. Eu vou estar feliz, não é por causa das questões externas, não é por causa do momento. Eu vou ter alegria espiritual, a alegria do Espírito Santo no meu coração, a sensibilidade no Espírito. Aí vamos comparar. Uma pessoa envolvida com as coisas do mundo, ela vai estar feliz se a carne dela estiver satisfeita. Mas uma pessoa que realmente é crente, se ela estiver envolvida com as coisas de Deus, ela vai estar alegre tão somente por ver Deus glorificado. Por ver Deus glorificado. E aí, meus irmãos, vamos pensar um pouco, assim, em realidades de culto. Às vezes a gente está num culto e a gente fica falando assim, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Faltou isso, faltou aquilo. E a gente não está pensando, Cristo foi glorificado ou Cristo não foi glorificado? Cristo foi exaltado ou Cristo não foi exaltado? Porque a grande questão não é se eu gostei ou se eu deixei de gostar. A grande questão é que o culto é para Deus. E se Deus foi glorificado, cadê a alegria do Espírito? Cadê a alegria de saber que o nome do Senhor foi honrado? Isso aí, meus irmãos, nós não queremos admitir, mas às vezes nos falta essa percepção espiritual do que é que realmente engrandece o Senhor. Vamos pensar aqui um pouquinho. Às vezes o mundo tem aí os seus ídolos, os seus artistas, as suas celebridades. E as pessoas se encantam por ver a celebridade exaltada. As pessoas assim, elas pagam um preço tremendo para estar onde a celebridade vai ser apresentada. E elas acham que vale a pena, elas ficam felizes. Nós que temos o Espírito Santo, a alegria do Espírito é ver o nosso Senhor, não é nosso ídolo. O nosso Senhor não é nossa celebridade. O nosso Salvador sendo exaltado, sendo glorificado. É aí que nós realmente vamos mostrando, vamos percebendo que está havendo a atuação do Espírito em nossos corações. Eu termino dizendo o seguinte: nós temos vivido mesmo a dinâmica do Espírito, sem os exageros que têm gerado tantos mal-entendidos, tantas distorções. Sem, como é que a gente pode dizer? A insensibilidade, a superficialidade. Nós temos vivido realmente a dinâmica do Espírito? Eu quero dizer para vocês que está me faltando. Eu quero mais do poder do Espírito na minha vida. Eu quero ser testemunha. Eu quero que a minha vida manifeste o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, você entende que precisa de mais? Sabe o que é maravilhoso? Maravilhoso é saber que esse mais acontece tão somente com a nossa busca. Ora, o Dinamis, conforme a gente começa, o poder do Senhor vai se liberando em nós. Meu irmão, se esforce mais, busque pelo Senhor, se envolva com a igreja de Cristo, se envolva com a palavra, se envolva com a oração, se envolva com o reino, ame o que o Senhor ama e fuja daquilo que o Senhor odeia. Com certeza, você tem potencial por causa de Jesus Cristo. Você já creu nele? Recebeste o Espírito quando creste? Tendo nele o querido, fosse selado. O Espírito já está em você. Então somente creia nisso. Se aproprie. Toma a iniciativa. E o Senhor, na sua fidelidade, Ele vai honrar a sua busca. Que a boa mão do Pai esteja abençoando a sua vida e que essa palavra de hoje, de alguma maneira, tenha sido não apenas esclarecedora, não apenas norteadora, mas, acima de tudo, tenha sido desafiadora para a busca da vida na dinâmica do Espírito. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez estamos em Tua presença, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor, por bondade, se agrade de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos e Te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, amanhã, sábado, haverá às 17 horas a reunião dos adolescentes e às 19 horas a reunião dos jovens aqui na igreja. Domingo pela manhã teremos o nosso culto e também à noite. Contamos com a participação de todos. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele abençoe
cada um de vocês. Um carinhoso abraço.